Oi! O oi dele foi... Eu nunca vou superar esse intervalinho assim que é uma coisa mais suspense, uma coisa mais... Que virar. Como é que é o nome aqueles estilos de filme que é aquela trilha incidental, aquele momento que você fica assim em silêncio, sem saber o que virá pela frente. Boa noite, Ângela Cristina. Boa noite, Uratã. Tudo bem, amiga? Eu tô, e você? Tô bem, como foi essa semana? Foi boa. Nossa, essa foi agitada. Foi gostosa? Para uma aposentada foi muito. Uma vovó, aquela né? chamada da sessão da tarde, né? Uma vovó muito louca, vive suas aventuras. Essa semana foi a vovó muito louca vivendo aventuras pela cidade. E é sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Tá no ar o debate mais plural desse sul de Minas. Manda o cash, aqui tem informação, reflexão e prestação de serviço. Eu sou o Iratã Andrade e junto com a Ângela Cristina nós vamos trazer para você aqueles assuntos que às vezes são espinhosos para uns, mas que são prazerosos para outros. Hoje a gente vai falar sobre cultura, sobre negritude, sobre fortalecimento e empoderamento do discurso preto aqui na nossa cidade. Nós vamos falar de Cidade Jardim, CDJ Clã, fumaça vai, fumaça vem, eu só tô de passagem. O Jonan falava isso. E a gente vai junto pela próxima hora. Tudo, meu querido. Deixa aí seu comentário, participe com a gente, porque hoje nós estamos recebendo um cara que tem um nome coreano, mas é um negão, gente. E assim, cara, é uma das pessoas que eu mais gosto assim de acompanhar, porque ele é muito original e ele tem ideias incríveis e consegue implementar isso dentro da comunidade, dentro do Cidade Jardim, e faz uma integração entre os moradores. Hoje vocês vão conhecer o Dr. Joe, ou John-un. John-un, negrão com nome de coreano. Seja bem-vindo, meu amigo. Que isso, agradeço demais aí o convite de vocês, a lembrança, né, e o reconhecimento da nossa caminhada e abrir as portas, né, porque como eu digo, nosso trabalho lá é a periferia olhando da janela. Vocês viram, reconheceram, estão apoiando aí, abrindo as portas para nós chegarmos aqui no centro. Satisfação total. Que ótimo. Satisfação é nossa de te receber. Exatamente. Aqui. E receber o Cidade Jardim também, tá, gente? Por gentileza, cheguem, sentem na cadeirinha que tá aqui. Tem uma quarta cadeira aqui. Quer tomar um café? Toma um café com a gente. Quer tomar um chá? Toma um chá. Quer tomar um gin? Não tem. Aí você me chama porque eu não tenho gin aqui. Gin não tem. Um gin com uma geleia Fazenda Grande, quem sabe. Aliás, agradecemos também o apoio desse episódio do Produtos Caseiros Fazenda Grande. Daqui a pouquinho tem o recadinho completo para vocês de como adquirir, tem a nossa provinha também, enfim, tem muita coisa legal no nosso programa de hoje. E eu já começo, Joe, falando sobre a sua evolução dos nomes, porque hoje você é o nosso Joe. Dr. Joe. Hoje é o Dr. Joe. Mas já passou por outros nomes aí, teve algumas transições, digamos que rebrands de marca. Rebrands de marca. E eu queria que você falasse sobre isso. Onde nasceu o artista? Porque até então você era uma pessoa normal, fazia ali seu corre, inclusive quero que você conte o que você fazia antes de ser produtor cultural. Para quem não sabe, ele também é cantor, é escritor, tem muita coisa legal pra gente conversar no programa de hoje. Mas eu quero que você comece do começo. Quem que é o John-un? E se apresenta pro pessoal como que foi transcorrendo aí essa evolução nos nomes, de Papa Joe para Doctor e por aí vai. Primeiramente aí, é uma boa noite para todos vocês que acompanham aí o Terra do Mandu, Manducast. Eu também acompanho direto em casa, hoje estou aqui presente, né, em corpo vivo. E o John-un, esse negrão com nome de coreano, que é filho de missionários, né, missionários de uma cultura sul-coreana. Nós viajamos todo o Brasil, né, em missões com o meu pai, minha mãe e a família. Porém, como meu pai tem família em Pouso Alegre, nós sempre voltamos para a base, né, na estrutura de Pouso Alegre. E sempre tentando entender, né, esse lance da cultura, da negritude, do preto no Brasil, e tentando contrastar isso com a cultura que eles seguiam, que é a cultura coreana. Então, a partir daí, eu fui fazendo alguns estudos para a busca do conhecimento mesmo, e conheci a arte, né? A música, a forma de expressão através da música. Escrever e transformar aquilo em um ritmo, e do ritmo cantar e sim expressar a sua verdade para o mundo. Foi daí que surgiu
o meu primeiro nome artístico, Nego Joe, né? Que para facilitar assim um nome artístico, para não ter que explicar todo esse rolê de John Hun, negrão com nome de coreano, Nego Joe. Aí as pessoas me chamavam de Nego Joe, foi no Cidade Jardim, no Colégio Pio XII. Até mandar um abraço para a rapaziada do Colégio Pio XII, que foi minha base também. E lá o pessoal já tinha esse conhecimento, né? Na época tinha os DVDs de Black Music que nós acompanhávamos. Fazíamos pequenas releituras de música assim, em cima do ritmo. Dançava no recreio, não? Tinha umas disputas de dança no recreio, assim, não? Tinha o pessoal da dança, mas nós éramos o pessoal que fazíamos ali a rima. Os b-boys. A rima em cima do beatbox, que um fazia o beatbox, Caramba. o outro, nós fazíamos a rima. Tinha a galera que Isso dançava. era comum mesmo, né? No dia a dia lá do colégio. Era comum por conta de que víamos, né, na realidade próxima dos DVDs do filme Entre Nessa Dança. Ah, legal, Que legal. o Entre Nessa Dança é referência É pra referência, muita sim. gente naquela época que não possuía a internet em si, Sim, né? sim, Era sim. mais um DVD ali que Todo mundo queria copiar. Óbvio. espalhava pra geral. Aham. E eu tinha assistido uma entrevista sua recente que você falou que as evoluções que você teve no seu nome, que depois de um tempo você foi chamado de pastor. Pastor. Isso, e depois foi chegando até o Dr. Joe, que foi uma busca sua por autoconhecimento e que você também queria encontrar algo que você fosse autodidata e que o nome representasse isso. Mas por que o Doctor? O Doctor, ele vem após a fase de Papa Joe. Papa Joe é mais na fase de um pai mesmo, assim, aquele cuidado, visão de pai, de trazer conhecimento para a comunidade periférica que não tem tanto acesso, às vezes tem a oportunidade, mas não tem o conhecimento. Então, mais assim, foi uma fase minha mais de cuidado, né? De cuidar das pessoas ao meu redor, das pessoas lá da periferia. E com o passar do tempo veio o Doctor e acabei tendo a oportunidade de criar um programa no Periferia, na Trilha Web, que é o Periferia na Trilha. E, assim, as minhas entrevistas para mim são como consultas, entendeu? Então, assim, Legal. É um divã, né? Legal. Tem até um filme Máfia no Divã, mas não tem nada a ver com isso não, por conta que depois eu vou explicar também sobre o porquê do La Máfia, né? Então é mais isso mesmo, é o Papa Joe, continua sendo, mas Dr. Joe, quando a pessoa agenda lá um episódio, é como se fosse uma consulta, estamos ali nos conhecendo melhor e fazendo Desabafando. uma terapia. Um desabafo. E você até citou a palavra máfia, que a gente lembra, óbvio, do La Máfia. Você foi MC, queria que você contasse sobre isso. Só que hoje a gente vai focar muito no Perifa, no Brasa, que é uma produtora que você tem, que é um braço, e também no CDJ Palace. O La Máfia chegou ao fim numa época meio complicada da sua vida, que vocês tiveram alguns contratempos aí. E eu queria que você falasse sobre essa questão do La Máfia, como começou e principalmente como terminou. Porque eu acho que você tirou algumas lições legais do fim do La Máfia para você tocar outros projetos igual esses do presente mais recente agora. Sim, inclusive essa queda, né, os tropeços aí no final do La Máfia foi o que me fizeram transformar essa dor em potência mesmo, né? Não ficar me vitimizando por conta das lições que a vida nos impõe na nossa frente. Eu costumo dizer que tem pessoas que são geradoras de problema e outras são resolvedoras de problema, né? Trazem a resolução ali. E eu busco ser a pessoa que resolve os problemas, né? Então, assim, para mim, cada problema é um desafio ali. Claro, não fico tentando me meter em problemas alheios, resolver a vida de todo mundo, mas, assim, o que está ao meu acesso e o que eu posso fazer para ajudar com o conhecimento que eu obtive ao longo da caminhada, eu fortaleço. E assim, o La Máfia ele surgiu em 2012, após vários grupos musicais que eu já participei, ali no Cidade Jardim mesmo. Já iniciei com o NWA, Ressurreição, que fazia alusão ao NWA do Dr. Dre, da Eazy-E, daquela turma Ice Cube. Então, aí após o NWA, tivemos o Neguinho TI, né, que era Traficando Informação, que a gente sempre teve essa ideia de desmistificar, porque na periferia é só tráfico, não, vamos traficar informação, então, era o Neguinho TI. Depois eu tive a fase que eu fui buscar a espiritualidade, aí nós éramos os Guerreiros da Paz. Uma época que eu vi muito político fazer promessas na comunidade
e com o pretexto de coligação, Sim. de partido, isso, aquilo, montamos o Coligação Quebradas. E depois do Coligação Quebradas, aí sim veio o La Máfia, que foi quando eu reuni, fomos 5 dos artistas que faziam acontecer lá no Cidade Jardim, e montamos o grupo La Máfia. Era eu, o Julião, o Aleph, o Canela e o Nedon MC. Uhum. Então essas pessoas, elas fizeram parte do La Máfia durante os 3 anos de estrada. Pegamos esses 3 anos de estrada, fizemos diversos shows na região do sul de Minas, fomos para São Paulo também. E tem muita história para contar. E um pouquinho dessa história do La Máfia tem disponível no documentário Vida de Artista Brasa Black, que está disponível no YouTube. Foi realizado através da Lei Emergencial de 2022, da Aldir Blanc, que nós podemos contar um pouco da nossa história nesse documentário. Mas voltando ao fim do La Máfia, como eu disse, em 2015 eu passei por um episódio da minha vida que me fez refletir muito, né? É um episódio onde eu tive alguns contratempos com a justiça, por mal entendido ou mal explicado, né, de algumas pessoas. Enfim, aconteceu o que aconteceu, eu fiquei um tempo recluso, e esse tempo que eu fiquei recluso foi um tempo que me fez refletir bastante, por conta dos caminhos onde que a vida poderia me levar. E, assim, quando tu tá na rua, tu se imagina de uma maneira. Agora, quando tu adentra ao sistema, tu é tratado de outra maneira. Esquece a vida que tu tem aqui fora e passa a enxergar de uma outra maneira ali. Tem que viver num ritmo, seguir as regras de sobrevivência ali. E eu vi que não era aquilo que eu queria para mim, entendeu? Então, por conta de depois que eu saí, eu falei, não, eu vou dedicar minha vida, sim, à cultura, à arte, às minhas origens, e ajudar as pessoas que estão ao redor, que acreditam sim que as pessoas ainda fazem o bem na Terra. E recuperou aquilo que já tinha antes, né? Porque em algum momento da sua vida você esqueceu quem você era, né? Sim, a gente vive nessa eterna reinvenção, né? Acho que a gente se redescobre a cada dia que a gente levanta e acha que às vezes não vai conseguir, que tá difícil, tá complicado, mas assim, é sempre uma motivação para você seguir em frente. Sim. E uma parte que você falou que chamou a atenção na questão do Doctor mesmo, voltando um pouquinho, é que você é muito de ouvir as pessoas que estão lá no programa, principalmente, né, que são conduzidas durante a entrevista. Só que tem uma coisa que eu acho que é bem legal também da gente falar, que é a respeito do seu trampo de fotógrafo, que é uma coisa meio autodidata e que também sugere a Doctor, né? E eu queria que você falasse sobre a importância, por exemplo, que você não tem formação acadêmica, por exemplo, de um curso de fotografia ou de uma faculdade de publicidade, enfim, mas a importância das pessoas que querem fazer e que têm potencial para fazer, têm vontade e talento, de fazerem propriamente dito, voltando àquele termo autodidata, né? Sim. Porque muitas pessoas às vezes se sentem bloqueadas ou impelidas a não fazer certo tipo de coisa porque não tem formação, enfim. E a gente está colocando aqui uma situação onde você mora numa área mais afastada da cidade, de bairro que muitas vezes não tem tantas oportunidades, e que para você chegar a uma faculdade, a escola, tudo bem, existe, tá lá e é boa, mas para chegar numa faculdade é um pouco mais difícil, e a gente fala isso com a boca cheia, porque infelizmente é o que acontece. Mas eu queria que você falasse para as pessoas a importância que tem de você acordar para a vida sobre o talento que você tem mesmo e colocar isso para funcionar de alguma forma, porque queria que você contasse para as pessoas o seu trampo diante de tudo. O que você fazia e como que você chegou na fotografia, por exemplo, nas outras artes que você produz hoje. Sim, Wira, muito bom tu tocar nesse ponto, nesse assunto. E, assim, eu sempre busquei trabalhar para investir naquilo que eu acreditava que seria a música. Desde a época do La Máfia, dos outros grupos, sempre trabalhei com trabalho CLT mesmo, já passei por diversos trabalhos, já trabalhei em escritório de empresa de carrocerias, já trabalhei em escritório de empresas de contabilidade, já trabalhei também em fábrica, já trabalhei como motorista, já tive diversas atividades que não tem nada a ver com a arte. E todas elas, sempre que eu saía daquele trabalho, eu olhava para trás e falava, o que foi desse trabalho que eu vou poder levar para a minha vida?
né? Porque quando a gente está trabalhando numa empresa assim, que não é um projeto próprio, nós estamos ajudando outras pessoas a crescerem os sonhos delas, né? Isso, com certeza. Mas não que isso seja errado, mas tu tem que pensar também no que tu vai fazer depois que chegar no final dessa trilha, porque é tudo uma jornada, né? A gente está sempre caminhando e não sabe depois da curva o que vem por aí. Tem que ter um plano B, né? Tem que ter um plano B. C, D. E meu plano B era esse, era sempre investir em equipamentos. E estudando ali pela internet, como tu falou, não tem a formação do... Não tem um diploma, digamos assim, né? Acadêmica, né? Sim, mas assim, a busca pelo conhecimento eu acho que me fez chegar onde eu tô. Porque o conhecimento, ele nada mais é do que tu saber aquilo. Quando tu não sabe, é ignorância, né? Agora, quando tu conhece, é conhecimento. Então, fui conhecer sobre essas coisas, sobre esses equipamentos. Estudei muito, viu? Entrei no modo caverna, o pessoal sumia, o pessoal não me via. Mas hoje eu vejo que o conhecimento é a única coisa que não tiram da gente. As pessoas podem tirar o que for da gente. Se não tirou a vida ainda, tu tem um conhecimento, tu pode reconstruir tudo. Pode reconstruir tudo. Não é equipamento, não é dinheiro. Exato. E também o conhecimento pode vir de qualquer área, né? Não precisa ser necessariamente atrás de uma carteira, né? Eu peguei essa pergunta assim especialmente para você porque o meu testemunho aqui dentro do Terra é que eu também nunca fiz faculdade nenhuma. E aí não é também por questões de tipo assim, gente, não tive condição. Não. Eu passei em vestibular de publicidade e propaganda, na época que tinha jornalismo aqui na Univas, também passei. Já passei na Newton Paiva, lá em Belo Horizonte, aqui na Unip em Campinas. Só que, sabe quando chega uma hora, assim, não vou dizer que é um sabotador, porque eu não me arrependo de não ter feito faculdade. Isso é uma coisa que eu falo para vocês abertamente aqui. Conhecimento é importante, mas eu posso adquirir ele em qualquer lugar. Que quando eu cheguei na cara do gol ali, vou lá assinar a faculdade hoje, algo me falava para não ir. E aqui no Terra, por exemplo, o meu trampo começou aqui por causa de um golpe que eu tomei, junto com o meu melhor amigo, que a gente ia montar uma empresa ali para produzir conteúdo para um empresário aqui de Pouso Alegre. A gente não tinha batido o contrato, e a gente comprou o computador. Eu já tinha um computador, mas eu comprei placa de vídeo, troquei o monitor, porque a intenção desse empresário era fazer um curso. E aí ele precisava de uma pessoa para fazer a fotografia, né? No caso, eu precisava fazer lives, porque ele ia fazer um módulozinho que era ao vivo, e eu ia precisar editar esse material. E ele simplesmente falou que não ia fazer mais. E a gente não tinha contrato, não tinha nada. E eu precisava monetizar essas peças do computador, porque senão eu ia me lascar. Eu preciso ganhar dinheiro com isso aqui que eu gastei, porque eu tenho fatura. E na época, auxílio emergencial gritando, que eu já não tinha dinheiro mais. E aí comecei a fazer live de games, que era uma coisa totalmente aleatória, mas eu joguei um jogo, senti que era aquilo, vou fazer. E um ano depois, 2 meses depois, o Max me mandou mensagem para trabalhar aqui no Terra e justamente para o que eu fazia, que era live. Então, assim, são coisas que vão se encaixando, que vão se encontrando. Obviamente que se eu tivesse feito jornalismo e piriri pororó, que era meu sonho há anos atrás, talvez eu tivesse feliz, mas talvez também eu não tivesse. Então eu não me arrependo. Não tenho isso assim comigo não, de achar que eu perdi uma oportunidade. Tem muitos amigos, por exemplo, que se formaram na faculdade e que estão trabalhando com coisas totalmente diferentes e não são realizados. Gastaram dinheiro danado com faculdade. Essa visão que tu tá expressando aí, eu tive ela quando eu passei a fazer alguns trabalhos na fábrica. Na fábrica eu conheci muitas pessoas também que eram formadas, que sonharam com aquela profissão e por conta da vida mesmo estavam ali naquele trabalho, fazendo o mesmo trabalho que eu fazia, né? No caso ali, entendeu? Então, esse lance da faculdade, ele é uma forma de tu chegar, né? Com certeza uma forma mais segura. Preparado, uma forma mais segura. Porém, também não é garantia. Nesse aspecto que tu tá falando aí, assim, não querendo sair muito do Brasil, mas os grandes lá do Vale do Silício lá não tem faculdade, né? Eles, assim, são autodidatas também que foram aqui buscar, preciso aprender sobre isso, aprendi um pouco sobre isso, que levava um outro caminho, preciso aprender sobre isso, até chegar onde estão hoje, né? Aí a gente entra agora no Perifa, que eu acho que foi quando eu te conheci, que eu fiquei apaixonado pelo projeto.
A gente chama de Perifa, gente, porque a página do Instagram virou uma marca, mas eu conheci eles pelo programa Periferia na Trilha. Ele é transmitido na Trilha Web, para quem não sabe. É uma rádio que já foi FM, hoje atua dentro da internet. O Everson Compadre esteve por aqui faz pouco tempo, vocês podem até conferir o episódio com ele aqui. E eu queria que você contasse pra gente como que surgiu essa parceria, porque o projeto já existia, só que ele não tinha um microfone, digamos assim, para ecoar para mais vozes. Verdade. Me conta como que foi o começo dessa história. O começo do Perifa, ele tem o gancho no Brasa Fotografia, que os equipamentos, como eu estava dizendo, adquirimos, né, eles na época da artística, e aí veio a pandemia. E eu com aqueles todos os equipamentos lá, as casas de show onde que nós estávamos negociando já para colocar apresentações nossas fecharam, e eu fiquei com aqueles equipamentos lá. E eu olhei e pensei, ou eu vendo tudo agora e desisto, ou eu vou tentar monetizar também esses equipamentos, assim como tu falou da sua história. Acho que as histórias da comunicação vão se coincidindo. Sempre enganados. Mas aí, esse lance do contrato é importante também. Tive que aprender tudo isso também, porque já passei por situações assim também, mas não vale a pena recordar aqui. E o Perifa surgiu com esses equipamentos. Começamos a fazer, eu e a Priscila Freitas do Cidade Jardim, começamos a fazer abraço para ela. Priscila é gente boa demais. Ela foi para outros projetos de vida, outros nortes e enfim, agora espero que ela seja feliz também e também muita gratidão aí pelo que ela contribuiu com a época do Perifa, que não tínhamos estrutura, né? Éramos só nós mesmos fazendo ali as reuniões, combinando com um, com outro que íamos entrevistar. Sim. E através disso conseguimos chegar até o Everson Compadre, que é o nosso querido Everson Compadre lá. Agendamos uma reunião e conversamos. Israel, Compadre, Gisele, que inclusive estão no meu coração aqui. Um salve para vocês aí. E aí fizemos essa migração do Perifa, da internet, do YouTube, para a rádio, né? E também continuamos com o Perifa com os cortes no Instagram. Que eu acho que no Instagram que é o que consegue trazer mais visibilidade ao programa, porque nem sempre a pessoa está ali ao vivo, disponível para assistir. Hoje o ao vivo é sábado, que horas? Isso, todo sábado, das 12 às 13 na Rádio Trilha Web. Isso aí, sempre ao vivo. Sempre ao vivo. Gente, deve ter uma dificuldade para arrumar convidado. Sábado, horário do almoço, esses meninos, eu vou falar para você. Quando o Everson esteve aqui no programa, a gente estava falando muito sobre criar oportunidades, né? O Everson teve muitas portas batidas. Sim. E ele chegou num momento ali que ele se viu na obrigação de colocar à força a voz dele para funcionar, porque ele não via essas oportunidades acontecendo. Eu queria que você falasse para mim sobre o desafio de garantir que as vozes que você leva e as coisas que você leva também não sejam só ouvidas, mas que elas sejam divulgadas mais amplamente, que elas sejam realmente sentidas pelas pessoas. Qual que é a maior responsabilidade que você vê hoje, por exemplo, dentro do programa Periferia na Trilha? A maior responsabilidade que eu enxergo hoje no Periferia na Trilha é conduzir de uma maneira ali onde que a pessoa se sinta à vontade para se expressar ali, que ela não ache que eu estou ali para querer arrancar algo dela ou de, sei lá, um compartilhamento mesmo ali, uma troca, né, de conhecimentos, de vivências. Então eu costumo dizer que é visão e vivência. Quando uma pessoa ela entra ali no estúdio, recebo elas também da maneira que vocês receberam aqui, a gente troca uma ideia para deixar a pessoa mais tranquila e nós podermos ter o maior aproveitamento do que poderia ser o episódio. Quem é que vai ao seu programa na Trilha? Na Trilha Web ali a gente convida artistas, convida pessoas, trabalhadores, mães, pessoas que se formaram também, produtores, DJs. Então, assim, é um público bem variado. Diversificado. Né? Os convidados, o público é bem heterogêneo, digamos assim, isso, né? Mas sempre com uma história ali de superação, que a gente conhece e sabe que já passou
pela fase Por difícil da vida, dificuldades. poderia ter desistido e partido por outros caminhos, né? Que Não por coincidência, a maior parte dos convidados negros, né? A maior parte, sim. É. Por conta de ser mesmo um programa para a periferia, né? Não é meu, não é da rádio, é para a periferia que a gente faz ali. Sim. Entendi. Então, nessa questão, por pouco ou nada de recurso que tivemos, nós estamos sempre ali. Então, quando conquistamos algum recurso a mais, aí que nos impulsiona mais ainda de continuar. Muito bom. Você entrou num ponto aí, que a gente está falando de uma comunicação que, de certa forma, ela é um pouco mais nichada. Sim. Nichada por quê? A gente está falando com a quebrada. Isso. E eu acho que é aí que mora um desafio. Furar a bolha. Como que vocês fazem para tentar furar a bolha toda semana? Porque o que acontece, gente? Vou contar uma historinha para vocês aqui. Eu não ia falar sobre isso no programa, mas acho que é o momento de falar. Na semana passada, eu fui cobrado para ter um programa LGBT especial sobre o tema aqui no MandoCast. Só que, para quem não entende como funciona, a gente tem uma agenda que ela funciona ali 2, 3 meses, que a gente agenda os convidados, porque, infelizmente, a gente tem uma escassez de convidados. O Joe, por exemplo, foi um encaixe que a gente fez, porque estava bem próximo dele conseguir vir, e foi uma benção ele ter vindo. Só que, por exemplo, se alguém quiser vir hoje, talvez em setembro, né? Enfim, tem essa questão de logística entre os convidados, mas também tem uma questão ética nossa de trazer pessoas que realmente agreguem dentro do debate. Eu fui cobrado na semana passada, né? Porque eu pertenço à minoria e porque não falamos sobre esse tema. E uma das respostas que eu dei, que eu até não dei ela completa, mas precisava aqui falar com vocês, é que o importante para a cena do debate é você furar a bolha. Porque eu acho que me comunicar com o público LGBT é muito fácil. Porque eu faço parte da comunidade. Ou você, como uma pessoa preta que trabalha a história, a cultura, a arte preta, você vai ficar numa zona de conforto muito fácil para conversar, né? Com a quebrada, que a gente sempre fala. E aí, quando a gente não tem uma proposta onde as pessoas topem falar com pessoas que elas não gostam, fica difícil, né? Por exemplo, se eu tenho a Ângela aqui, é um exemplo, tá, gente? Não tô falando necessariamente da Ângela. Mas digamos que a Ângela é uma pessoa conservadora, né? E ela assiste o MandoCast. Quer dizer que quando eu falar sobre uma pauta que é uma pauta que os conservadores não apreciam tanto, eu não vou falar sobre ela? Eu acho que eu precisava de uma pessoa para falar sobre e para todos, né? Ô, Ira, isso aí que tu tá falando faz muito sentido. Até por conta que, assim, esse é um formato que a gente está acostumado a acompanhar também, o Flow, né? Flow. Sim, sim. E lá eles têm justamente essa visão para ser justamente um debate. Sim. Assim, tu pode pensar de uma maneira, eu de outra, podemos discordar, mas estamos aqui conversando. Mas com todo o respeito, Então é um respeito e mútuo. elegância, a gente pode conversar sobre tudo. Com né? certeza. Sobre Tudo. qualquer assunto. E valorizando a história de quem vem. Qualquer tema e inclusive, né, falar de temas assim, até os mais espinhosos, ácidos, né? Exato. Coisas que, por exemplo, às vezes eu tenho certos valores e que o outro não tem, ideologias, né? Os meus ideais são outros, mas e o respeito, gente? Pois é. Né? E eu me senti cabe a desrespeitado. nós, né, que estamos aqui, né? Ter esse respeito para com o convidado. E eu me né? senti desrespeitado. Eu vou ser sincero, porque assim, quando você é cobrado por uma coisa, eu acho que é normal. É do jogo ser cobrado. Só que cobrado com uma dose de empatia. Porque assim, eu acho que quando a gente traz uma pessoa, independente de quem seja pro MandoCast, é para falar sobre a pessoa. E quando a gente traz para falar sobre um evento, é para falar sobre um evento e não sobre a pessoa. Então assim, a gente tem que saber que se for pra gente falar, por exemplo, de um contexto histórico, sobre o que está acontecendo hoje, por exemplo, que a gente está observando aí, onde a comunidade LGBT se posiciona de uma forma, outras pessoas se posicionam de outra, a gente precisava trazer isso pro debate. Então, assim, a gente não pode trazer só a bandeira colorida e vamos queimar. Não, gente. Eu me senti chateado, assim, na semana passada, porque foi um pouquinho antes do programa começar, e a doutora Ana Paula já estava reservada há muito tempo para vir aqui. E eu fui cobrado sobre isso, eu não gostei, não. Eu acho que... eu acho que eu tenho que expor isso, porque
A gente faz o programa com o maior carinho do mundo. A gente recebe todo mundo aqui muito bem. E quando a gente é pressionado a alguma coisa, parecendo que a gente tá fazendo má vontade, sabe? A gente não, eu, né, que produzo o programa, eu fiquei meio bravo. Eu fiquei sentido. Porque é aquilo, né, gente? Eu faço parte da comunidade, fica parecendo que eu não apoio a comunidade, né? E é uma coisa que toda semana a gente tá batendo de alguma forma, que a inclusão, a conversa, né? E semana passada a gente tava falando sobre um assunto que, infelizmente, né, o vírus do HIV, ele é segregado à população LGBT, mais especificamente os gays, as trans, e não tinha gente aqui da comunidade para falar sobre isso, e eu me senti sozinho. E é sobre isso, gente. Enfim, desculpa esse... Ai, Uira. Falar sobre, porque assim, né, é aquilo. Mas a gente também... Como diz aquela... Tem que conviver. Então, como diz aquela menina lá do caso de família, do meme, ela fala assim, quem sabe falar também tem que saber ouvir. Então, é sobre isso. Exatamente. Eu acho assim que programas como esse e todo programa de comunicação, ele alcança os mais variados tipos de pessoa, né? E é o que tu falou, tem pessoas que nascem com aquela... nascem não, se desenvolvem com aquele princípio de conservadorismo, e também tem o pessoal que não aceita que tu toque em paradigmas nenhum sobre a fé e a crença deles ali. E se tu falar algo contrário, vira seu inimigo. Um exemplo que eu posso dar é que hoje nós estamos tranquilos, 2025, mas 2026 vem aí, eleições federais, e a polarização do Brasil vai ser da mesma forma. Ou até pior, com a inteligência artificial. Compreende do que nós estamos falando? Falei que esse troço ia passar a gente pra trás, eu te avisei. Um beijo, Marisa Maiô, eu te amo. Esse trem. Mas é muito isso, assim, sabe, Diogo, que você tá trazendo, porque, assim, dentro da discussão hoje, a gente tem diversos pontos de vista. E eu acho que o que a gente perdeu hoje em dia é justamente ter a capacidade de conversar com outras pessoas. Porque, assim, eu entendo, por exemplo, o cansaço de uma pessoa preta de ter que explicar o racismo. Porque isso já vem de muitos e centenas de anos, né? Estrutural, né? Exato. Cansa mesmo. A militância sofre, dói. Você tem que ficar relembrando toda vez que chamar uma pessoa de macaco não é certo. Isso é horroroso de você ter que explicar ainda. Só que a gente também tem que ter boa vontade para explicar o que é LGBTQIAPN+, de uma maneira didática. E eu brinco aqui durante o programa... sobre tias do sofá, né? As tias do sofá que acompanham a gente, tal, que mandam mensagem, que são as fiéis mesmo. Você tem que estar preparado para explicar para ela, né? Para uma senhora ali de meia idade, que tá tranquila, que deixou de assistir a novela para assistir o programa. Você tem que estar pronto para isso, cara. E assim, a gente não pode alegar cansaço. Porque não tem muitas coisas da sigla hoje que simplesmente apareceram recente. Então a gente tem que saber explicar. Então, assim, quando a gente fala, né, que nós trazemos o convidado aqui, a gente estuda a pauta antes, procura saber se a pessoa sabe dominar o tema, se ela fala bem, e é o que eu sempre falo, gente, trazer um contexto histórico para as pessoas entenderem aonde aquilo começou e onde vai terminar. Porque senão a gente esvazia uma pauta, né? Eu procuro não falar muito sobre política aqui, até não estou trazendo mais políticos aqui, mas a gente está vivendo uma situação hoje, por exemplo, entre Israel e a faixa de Gaza, que ninguém está comentando no cenário regional. E dentro desses movimentos que a gente vê hoje, é importante a gente levar para debate. Eu acho que as pessoas, ultimamente, estão vivendo cada uma no seu universo, com o seu celular, sua internet conectada, expressando suas opiniões, e o mundo é outro. E apagar a tela e vai dormir, né? Enfim. Já era. Mas vamos lá. Voltando para o nosso tema aqui, eu te peço desculpa pelo mini desabafo. Doctor, né? Tá tendo que me ouvir sobre isso. Mas a gente já tem interação no nosso chat do YouTube, hein, gente? Vai comentando por aí. Eu queria que você falasse sobre essa questão da comunicação, como que você enxerga ela como mecanismo de resistência mesmo. Sim, a comunicação, para o que eu faço, para o que eu quero fazer também futuramente, eu acho que assim, é a fase que eu cheguei de evolução, onde que eu preciso focar mais. Uhum. Porque se eu falo e tu me entende, então quer dizer que a comunicação está funcionando. Agora, se eu falo e parece que estou falando outro idioma aqui, aí já fica algo assim, por mais que sejam palavras bonitas, mas não conecta, né? Sim. Então precisamos de uma comunicação que conecta com as pessoas, que realmente passe a verdade de vivência atual. Então a comunicação, para mim, é algo que
que pode levar as pessoas mais distantes. A comunicação é um exemplo pequeno. Tem uma placa escrito H2O e uma H2O a 1 km e água a 5 km. Se tu não sabe que H2O é água também, tu vai para o caminho mais distante. E assim é a vida. Exato. E a gente entra um pouco sobre a página CDJ Palace, que eu acho que é uma das iniciativas mais legais que vocês têm dentro do bairro, que integra todo mundo, comunica todo mundo sobre o que está acontecendo. E eu queria que você falasse sobre os projetos sociais que envolvem essa comunicação dentro do CDJ Palace, quais são os compromissos que vocês têm hoje, o que de sólido vocês já conquistaram através dessa página de Instagram, que para todo mundo parece ser muito simples, mas que é difícil de fazer, de manter, e que, sobretudo, conecta as pessoas, como você trouxe mesmo. Ô, Ira, a página CDJ Palace, ela nasceu de uma vontade de mostrar a realidade do bairro Cidade Jardim, mas não do ponto de vista que muitas das vezes é pintado, né? Um bairro periférico, perigoso. Sim, todo lugar tem seus perigos, tem as suas desvantagens ali, mas no bairro Cidade Jardim tem muita pessoa boa, muitos artistas, empreendedores, trabalhadores, mães, pais, professores, avós, tios, enfim. É uma comunidade realmente que a única diferença de um outro bairro do centro é que ele é bem mais afastado, né? O pessoal costuma dizer que é o NEM, né? Nem Pouso Alegre, nem Santa Rita. Ai, gente. Mas assim... Essa é velha. É, velha, mas eu não conhecia, não. Cidade do NEM, não? Não. Ixi, minha filha, isso é da minha época de colegial. Então, Senhor, uns 10 aninhos por aí. Mais aí buscamos trazer a visão de que não, estamos afastados aqui, não somos um palácio. Vamos cuidar cada um do pedacinho do palácio aí, que nós vamos transformar isso aqui numa potência também. Então, assim, não foi nada intencionalmente no início, fora isso. Ali postávamos vivências, imagens, fotos, e após um tempo ele se transformou num jornal, um portal, né, periférico, portal da vila ali. E às vezes acontecem coisas ruins, mas não falamos ali por conta desse motivo mesmo. Ali é o jornal das boas notícias do bairro. É onde você pode visitar ali e conhecer, né? Conhecer as partes boas de um bairro que é afastado, que nem todo mundo tem acesso. Então, o CDJ Palace vem conquistando algumas parcerias com empresas, empreendedores locais mesmo. Queria até agradecer o pessoal aí que apoia o CDJ Palace, LG Moda e Grife, o Jezão Pizzaria, entre outros inúmeros aí que eu não tenho nem palavras para agradecer mesmo. E uma coisa que eu vi numa entrevista recente sua, você estava falando sobre a questão cultural de Pouso Alegre, né? Você até falou, vou abrir aspas aqui, sobre a velha guarda política, né? Que a gente fala aí sobre essa questão do conservadorismo, né? De não abrir tanto espaço para eventos culturais que propriamente dito são de rap, de funk, que são ritmos que muitas vezes são tidos como preconceito mesmo, né? Na sociedade, né? Enfim. Eu queria que você falasse sobre a missão que vocês têm hoje dentro da comunicação de vocês, tanto no CDJ Palace quanto no Periferia, para poder desmistificar isso, quebrar esse tabu, essa coisa que foi criada, e o que vocês estão fazendo hoje em dia para estimular com que, por exemplo, o poder público comece a se movimentar para levar a cultura tanto para o bairro, mas também levar um outro tipo de ritmo, por exemplo, para os eventos culturais do município. Existe algum projeto, existe alguma coisa discutida hoje? Lá no Cidade Jardim, nós estamos construindo, né, através de projetos esportivos, projetos... o exemplo que o do Geminho, lá, o time do Geminho no Cidade Jardim, eles treinam crianças lá, mais de 150 crianças, treinam o pessoal gratuitamente e tem todo um acompanhamento da equipe lá, uma comissão técnica, Cezinha e outro pessoal também. Temos lá também a Lê, que faz com o feminino, né? A parte feminina, a Lê Crema. Tem também o Cleverson, time de Muay Thai lá, que trabalha com as crianças também. Então, o CDJ Palace é parceiro de todos esses aí que eu mencionei, e é uma troca também. Eles oferecem o serviço deles
E o CDJ Palace traz a visibilidade que eles merecem, né? Porque fazem independente. Se não tivesse CDJ Palace para as outras pessoas verem, eles estavam lá, estão fazendo. Antes de começar o CDJ Palace, eles já estavam lá fazendo isso com as crianças? Já estavam, sim. O CDJ Palace veio mesmo para jogou comunicar. Luz, né? Jogou luz. Tá. Boa expressão. Boa. Jogou luz sobre os projetos. E, por exemplo, assim, eu acredito que algumas pautas que vocês levam dentro da página são sugeridos por moradores, coisas que vão acontecer e tal. Isso é bem participativo. Porque nem sempre a gente consegue acompanhar tudo que acontece no bairro, né? Sim, a gente trabalha, né, gente? Você não é líder comunitário, fica difícil saber tudo, mas como que acontece, por exemplo, essas sugestões de eventos que vão acontecer, de alguma coisa especial que eles queiram dar destaque? Na própria página mesmo, o pessoal eles mandam, comunica ali e vê o que a gente pode fazer para tornar aquilo mais... Há uma participação, então, ativa da comunidade do bairro no andamento, digamos assim, do CDJ Palace. Tem sim. Inclusive tem elogios, tem críticas, tem de tudo, né, pessoal? Então a gente faz aquela filtragem e transmite o que é de melhor. Legal. Ótimo. A gente vai dar um recadinho rápido para você que está acompanhando o programa, porque a gente tem um patrocínio da Produtos Caseiros Fazenda Grande. Nossa, isso mesmo, adoro. gente. Posso começar? Pode. Ai, que delícia. É aquele ditado, gente. A minha amiga espera começar o mexão, porque ela é ansiosa. Eu sou gordinha. Gordinho não aguenta ficar olhando isso aqui, não. Que isso? Ave Maria. Enfim, gente. Produtos Caseiros Fazenda Grande, há mais de 20 anos presentes aqui em Pouso Alegre. Agora em todo o país, através do Mercado Livre. Comer? E você que está acompanhando a gente, pode entrar em contato. Você vai experimentar. Através do... Gilson, aquele combinadinho nosso, fazer favor. Obrigado. Gente, vamos lá. 3112-1010 é o telefone da Geleias Fazenda Grande. Você pode comprar qualquer sabor através do Mercado Livre. Nós temos hoje disponíveis, para quem gosta de abacaxi hortelã e abacaxi com pimenta. Para quem gosta de morango, tem a morango normal e tem a morango com pimenta. Além de frutas vermelhas, amora e framboesa, que é a que eu mais gosto, que eu não podia esquecer, né? Todos esses sabores estão disponíveis na embalagem que vocês estão acompanhando aqui, que está na nossa mesa, mas também em embalagens maiores, para você que tem negócio, que às vezes quer levar para o seu restaurante, para o seu bar, enfim, para fazer drink, pratos especiais, nas embalagens de 1 kg e também 4,2 kg. É uma vertente muito boa, porque assim, a Produtos Caseiros Fazenda Grande produz com muita qualidade. Nós temos aqui produtos, com 65% de fruta, e é só a fruta e o açúcar, gente. Não tem qualquer tipo de corante, não tem qualquer tipo de conservante. São produtos realmente premium, que você pode comprar aí de fácil acesso, tanto no mercado quanto nos empórios também mais próximos da sua casa. Lembrando também que esses produtos são veganos, tá, gente? Muito bom. Eu sei que são frutas, mas a gente às vezes precisa falar. São veganos, tá? Para você que tem alguma dieta restritiva ou que tá aí também por conta de uma questão social, enfim, tem aí o produto também com selo vegano para você comprar e usar sem medo, tá? Então nós temos aqui na nossa mesa todos esses sabores. Se quiser comprar no Mercado Livre, acessa @Fazenda Grande no Instagram, porque tem o Linktree lá que você consegue pegar os atalhos, né? Para ir pro Mercado Livre, para outros meios de comunicação com eles. Repetindo mais uma vez, o WhatsApp 35, que é o código de área aqui de Pouso Alegre, 3112-1010, 35 3112-1010. Obrigado ao pessoal do Produtos Caseiros Fazenda Grande que estão nos acompanhando e nos apoiando. Dr. Joe estamos saboreando abacaxi com pimenta. Eu fiquei numa dúvida aqui, amiga. Aquela pimenta que dá só um saborzinho, né, no fundo do abacaxi. É muito bom. Dá só uma vontadezinha. Por isso que eu adoro. Vamos fazer o seguinte, ai, gente, tá um negócio gostoso nesse chat aqui. Olha o Jonan mandando mentira que ele tá aqui. Mentira. Tá, ele tá mandando no seu celular. Mandou Achei que ele tava no... Ô, Jonan, um abraço pra você, viu? A gente estudou junto. Jonan foi um dos únicos da minha turma que não cometeu nenhum tipo de preconceito contra mim. Ó, pra você ver que delícia. Bom demais, sobre isso. Vamos lá, gente. Nosso chat do YouTube tá pirado aqui.
Nós já temos o primeiro comentário, óbvio, tinha que ser dela, né? Adriele Ribeiro. Meu amor. Mandando aqui emojis de coração, falando, meu amor, você merece. Um abraço pra você, Adriele. Essa é minha parceirona, viu? Nessa navegação na vida, né? entre mundos artísticos e sobrevivência mesmo. Ela Vocês são muito parceiros, né? Muito parceiros. Eu percebo mesmo pelas publicações. Né? Não, demais, porque assim, né? Às vezes, com o passar dos anos, o relacionamento vira uma panela de teflon, né? Quando esquenta muito, vira tóxico e acaba nem servindo pra nada. Ela é meio bravinha, mas assim, a gente se entende bem. Qual que é seu signo? Eu sou touro. Touro? Bom de garfo de cama. E ela? Ela é peixes. Peixes, pisciana. Pisciana é difícil, gente. É sobre isso. Mas taurino também, hein? Tô te defendendo, Adriele. Um beijo pra você. Vamos lá, o Rodolfo Miranda tá por aqui também, dando boa noite pra gente. Gilson, sabe aquela trilha Sensual Seduction? Bota ela aí que tem um comentário especial. Humberto Matias. É o da semana passada? Chegou a quinta-feira. Agora posso ver a lindona da Ângela. Sua voz é revigorante pra semana de tanta correria. Obrigada, Humberto. Eu já tô ficando vermelha. E você pode ouvir a voz dela a qualquer momento na sua plataforma preferida de podcast, Humberto. É sobre isso. Ai, gente. Falei Humberto. Que tinha que arrancar a Nayara mesmo, porque aqui nós temos uma mulher que tem um fã-clube já. Que fã-clube? O Humberto é o presidente do teu fã-clube. Mas... É sim. Gente, nada disso. Ô, Humberto, me fala como que é a pronúncia do seu sobrenome, viu? Que eu quero falar certinho. Enfim, tá por aqui, hein? Humberto tá de olho. Ai, Jesus. Eu acho que tá olhando até demais. Que delícia. Enfim, vai comentando aí, gente, ó. Everson Henrique tá por aqui também. Meu amigo, um beijo pra você. Tá falando, grande doctor. Fit Vibe, top, Nego Joe, tamo junto, sucesso. Fit Vibe? Isso. Não conheço ainda, mas um abraço. É sobre, eu tô tentando ficar fit. Já tô na vibe. Nossa, fit, eu não conheço. Eu não tô nem na vibe fit, nem fit vibe. Eu tô... Não, nem fit, Almôndega nem vibe. Vibes. Eu tô na vibe do... quero geleia com torrada aqui, ó. É sobre isso. E pior que a geleia é fit, viu, amiga? Você olhou o número de calorias que ela tem aí? Não, nossa, então eu vou comer todo dia. Ah, que coisa. Essa torradinha também é fit, tem 0,5. Ah, você parece uma hóstia. Ah. Enfim, vamos continuar. Antônio Benhossi tá por aqui também. Ui, pode voltar a trilha, Gils, que eu não tinha lido esse comentário antes. Pode voltar. Que delícia. Antônio Benhossi. Quem é o Antônio Benhossi? Antônio Benhossi é meu filho caçula. Ô, Gilson, troca a trilha, pode voltar pra outra. Ai. Sou fã da Ângela. A Ângela é fera. Eu e a Ana Carolina estamos ligadões, somos fã. Ana Carolina é minha nora. Um beijo, Ana Carolina, meu amor. Que isso? Ai, que delícia. Surpresinha do CDJ Palace. Meu Deus. Sério? Gente. E tá bem que eu comi só uma torradinha. Vou olhar. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Deixa eu ver. Olha ela aí, a Nayara Neri. Gente, não acredito. Mandaram uma pizza pra nós aqui, sangue de Nossa Senhora. Que é isso? É o nosso parceiro Jezão lá do Cidade Jardim lá. Ai, gente, que chique, ó. Obrigado, gente, vocês terem enviado aqui. E o cheiro, Senhor Jesus, misericórdia, tenha piedade. Eu vou acabar o programa mais rápido hoje pra não comer essa pizza. É Essa sobre mulher isso. Gordinha que não pode ver uma pizza. Gente, um beijo pra vocês. Obrigado, viu, de vocês terem enviado. Como que é o nome da empresa? É o Jezão Pizzaria, lá do Cidade Jardim. Cidade Jardim. Ô, Jezão, olha. Ô, Jezão, me liga pra gente fazer uma publi aqui no MandoCast. Que maravilha, o cheiro tá maravilhoso. Imagina a pizza, né? Ai. Tadinho do Gilson que tá ali no vidro, não tá podendo sentir o cheiro. É sobre isso, Gilson, um beijo pra você. Ninguém vai te mostrar, tá, Gilson? Ele tá aqui mandando a câmera, amiga. Posso deixar um salve pro Jezão? Claro. Vai lá. Jezão, obrigado aí pela pizza que tu enviou pra nós aqui. Delícia. No MandoCast. E se você tá em casa também aí, quer pedir a sua pizza lá no Jezão, 35 997 50 1699. Encaixou um merchan, gente. Que homem safado. Eu vou ligar pra ele e vou mandar o boleto. Ó, continuando aqui, gente, os comentários da galera que tá acompanhando aqui. A Ana Caroline tá aqui, ó. Dona Ângela arrasando. Ah, obrigada, não puxa o saco da sogra, não, pra você ver. Ah, mas ela é um anjinho mesmo. E linda, viu? É? Nossa, linda de morrer. Ai, um beijo.
Que chique, arrasou. Gente, ó, vai deixando seus comentários que antes da gente terminar o programa, eu dou mais uma passada aqui pra gente comentar um pouco mais. Ó, a gente não vai comer a pizza agora, pra gente não perder o fio da meada aqui, mas daqui a pouquinho a gente saboreia juntos. Tá? Quero deixar bem claro. Eu também quero. Difícil olhar pra sua cara agora, porque eu tenho que passar pela pizza, enfim. Mas olha, eu queria comentar um tema que é um pouco polêmico, mas que eu acho que a gente precisa conversar a respeito. Eu quero saber o seu ponto de vista. Você que tá acompanhando também, se quiser deixar nos comentários, pode ficar à vontade. A gente teve polêmico. Buemba. Nós tivemos um projeto recente sendo discutido na Câmara Municipal de Pouso Alegre a respeito da lei anti-Oruan. Pra quem não conhece, Oruan é um artista que faz umas músicas que eu acho que é trap, né? O ritmo dele? Trap. Isso. E ele acumulou algumas polêmicas aí devido a coisas que ele falou, coisas que ele fez, enfim. Ele é uma pessoa da internet, o mesmo efeito que o Pablo Marçal tem para algumas pessoas, ele também tem de mobilizar a internet em torno de uma discussão pública. Não estamos aqui falando que ele é errado, que ele é certo, mas que ele movimenta a internet. E as músicas dele são bem famosas, assim, principalmente entre o público mais jovem. Mas essa questão da lei anti-Oruan veio dentro de uma vertente de um governo hoje que é dito conservador e a gente está aqui comentando a respeito. Eu queria que você desse o seu parecer sobre a lei. Se você quiser introduzir as pessoas sobre o que seria essa lei, pode ficar à vontade. Então, essa lei ela gerou muita polêmica nos últimos dias, nos últimos tempos. Mas, assim, já não é a primeira vez que a cultura periférica ela é atacada de certo modo. Eu concordo, né, que as pessoas têm as visões diferentes de tudo que ocorre, porém eu acho que o argumento de que a transmissão da arte, da realidade, quando ela parte de dentro da favela, ela se torna apologia. Porém, quando ela é produzida a partir de grandes meios de comunicação, ela se torna arte. Então, é um grande contraditório. Não estou aqui para defender, para passar pano para ninguém, mas, assim, meu ponto de vista é bem esse mesmo. A arte periférica ela precisa ser respeitada como tal, como uma obra de ficção. Se a pessoa joga um GTA da vida, não é por conta disso que ela vai sair matando outras pessoas na rua. E se ela fizer, tem as punições já perante a lei para ela. Então, assim, acho que querer jogar toda a culpa de um problema em cima de um artista, eu acho inválido. Inválido totalmente. Até por conta, estávamos falando aqui do La Máfia. O La Máfia na estrada, como eu disse, foi uma inspiração, né, de filmes e séries por conta da família, da estrutura familiar. Mas, assim, a máfia... originalmente ela executou e executa até hoje em alguns países atividades muito ilícitas, muito erradas. E o Estado mesmo não tem poder para combater, né? É nítido que o Estado não tem poder para bater de frente com esse tipo de organizações. Então essas cortinas de fumaças vêm sendo feitas justamente para fazer nome para uma eleição federal no ano que vem, não tem outra explicação. E pessoas que são mais, assim, menos inteiradas do assunto, às vezes ouvem uma opinião e por conta de vir de um jornal ou de uma pessoa que já tem uma influência, certa influência e credibilidade, ela vai e toma como verdade. Compra a ideia. E assim, eu não sou a favor nem um pouco sobre essa lei anti-Oruan. Por mais que o pai do Oruan seja líder de uma das maiores facções do Brasil, eu acho que o que o meu pai faz, eu não devo pagar, e o que de errado, né? E o que eu faço, meu pai também não merece pagar. Então acho que a gente tem que saber separar essas coisas aí. E se eles tiverem algo a esconder, que a justiça mostre aí e que apareça. Agora, pegar uma lei e pegar um artista e transformar isso numa lei onde criminaliza atividades de artistas periféricos, eu acho isso inválido. E é uma coisa que meio que soa como punição para todo mundo, né? Para todos, até estou te mencionando aí, se um dia mesmo eu for cantar uma música e colocar o nome La Máfia lá, não, vou falar, não, esse cara é mafioso, não deixa ele entrar aqui. Prende esse cara. Você falou sobre pai, e eu acho que a gente não pode encerrar o episódio. Claro que se você não quiser falar, não precisa, tá? Mas eu, pelo menos na época que eu estudei com o Jonan falava muito do seu pai, né? Mr. John. Isso, que seu pai é teacher. Ele é. E eu queria que você falasse sobre o projeto que ele tem
sobre a língua inglesa, sobre essa questão da conversação. E qual que é a importância que você vê hoje dentro desse espectro, assim, da educação, por exemplo, de idiomas? O Jonan tá na Suécia, né? Jonan tá se aventurando. Eu não imaginava, estudando com ele, que hoje ele estaria na Suécia, dominando a língua e fazendo o corre dele. Não imaginava. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto do seu pai, como que funciona isso, como que já tem ajudado outras pessoas a exponenciar de alguma forma, né? Pessoas que têm esse sonho de aprender uma segunda língua, como que funciona? Sim, o Mr. John, ele dá aulas lá no Pio 12, né, pra turma, no colégio, na escola municipal. Porém, a escola, ela já tem as pautas que serão tratadas com os alunos durante o ano e Sim. etc. Então, tem um calendário escolar, né? Tem o calendário escolar, o professor fica muito limitado. Assim, a pessoa adquire conhecimento, mas para uma conversação, para uma vivência mesmo no estrangeiro, é necessário um aprofundamento da língua. Então, ele criou o curso, juntamente lá com o nosso projeto, que é o Brasa Fotografia, onde que faz os bastidores, criou o curso Teacher John 6.0. Então, ele leciona inglês online hoje também, com o pessoal. E, assim, tem muitos alunos hoje que já têm resultados, que conseguiram promoções no emprego, por conta do inglês mesmo. E aprender o inglês é assim, para grandes empresas multinacionais, a importância é que tu consegue se comunicar e negociar com outro país. Porque as pessoas vêm de fora para negociar, entendeu? Assim, agora, hoje é fácil, tem o tradutor lá, mas para uma conversa fluir realmente... Usar a mente, né? Isso, usar a mente precisa aprender, dominar. E então o Teacher John está se aventurando nessa empreitada também de aulas online. Para a periferia, ele está montando o projeto Inglês na Periferia, com o Teacher John. E então esse já vai ser algo mais acessível, né? Que já tem alguns alunos, mas no final do ano vão abrir mais matrículas para o ano que vem. Sim. Então, se você também quer aprender o inglês aí, é morador de periferia, não tem tantas condições para investir no curso de inglês, o curso de inglês na periferia com o Teacher John vai estar disponível aí nas nossas redes também para vocês conhecerem. O inglês hoje, né? O saber falar inglês é fundamental num currículo. É o que diferencia, é o que coloca... Passou a ser item básico também, né? De certa forma. Exato, é o que coloca você numa empresa, numa promoção. Às vezes o currículo do colega, daquele que está disputando a vaga com você, é maravilhoso, é perfeito, mas ele não fala inglês. O seu não é tão perfeito, mas você fala inglês. Vão colocar você. E foi um abridor de portas pro Jonan, né? Por ele já estar fora, ele não ia conseguir se virar nunca. Só falando português e se virando com tradutor. O Jonan, ele tá falando, além do português e o inglês, o homem destravou no italiano também. Ô, louco! Aprendeu o italiano. Aí você passa, também. Tá o Jonan gritando, pickpocket! Aí, Jonan. E pickpocket! Ai, mas gente. assim, é uma empreitada doida lá na Suécia. Ele saiu da Coreia do Sul e foi pra Suécia, 2 países assim, frios demais. Pensa bem, deve estar sofrendo horrores. Queria eu sofrer na Suécia, né, gente? Milhões. Então, vamos lá, sofrendo. Um abraço pra você, Jonan. Eu vou falar pra você que na época que a gente estudava junto, até não tinha tanta convivência, assim, porque eu até comentei nos bastidores aqui com o Joe que existia o bonde, né? Era o Jonan, o Carlos Alan e o Renan. Eram os 3, eles sempre andavam juntos. Pegavam ônibus junto, era tudo junto. Então eles meio que formaram um grupinho ali que era só eles. Só eles mesmo, assim. Às vezes eles trocavam ideia com outras pessoas e tal. Mas é uma pessoa que, assim, nunca teve tempo ruim pra ele com coisas assim. Ele brincava, tudo, mas era aquela pessoa que sempre surpreendia com a nota boa. Você não espera isso da turma do fundão, né? Verdade. E ele sempre foi muito bom, assim, em várias matérias e tal. É uma das lembranças boas, assim, que eu tenho de colegial, porque o meu colegial foi meio arrombado, gente. Enfim, a gente tá encaminhando pro final do nosso programa. Hoje eu acho que foi um programa, assim, um diferencial para dentro dos outros episódios que a gente teve, porque falar sobre a cultura e também tentar furar a bolha de alguma forma é difícil, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, o Joe trouxe um ponto de vista que a gente precisa explorar, a gente precisa enxergar melhor e também precisa ouvir. Principalmente por questões da gente, às vezes, se sentir segregado em alguns lugares, né? A gente trouxe as meninas do coletivo da Ponte pra cá há algum tempo
E elas falavam justamente sobre isso, né? Que as pessoas crescem achando que o bairro é ruim, a condição é ruim e eu sou ruim, né? Foi até uma coisa que a Flávia falou aqui. E muitas vezes o bairro é ótimo, a cultura também existe, é viva, é quente, mas não tem muitas vezes o estímulo, seja ele público, privado, ou mesmo a própria população não tem tempo, às vezes, de acompanhar o movimento do bairro. Então, hoje foi um diferencial trazer você aqui, Joe, porque além da gente falar sobre essas questões realmente polêmicas que a gente traz, né, e tal, também tem essa visão, né, de trazer positividade, por exemplo, que o CDJ Palace faz e tal, da gente conseguir enxergar coisas boas do bairro, enxergar coisas que têm potencial, que podem crescer e que podem se tornar exemplo para outros lugares que também passaram por uma situação social difícil e que estão se erguendo, andando sozinhos ali e tal. E vamos eleger mais vereadores no bairro. Enfim, a gente está encaminhando para o final do episódio. Quero contar uma novidade legal para vocês. Desde o episódio passado, a gente conta também com a playlist do MandoCast Vibes lá no YouTube Music, tá? Então a gente tinha no Spotify e no Deezer, agora também no YouTube Music, para você poder curtir sempre as sugestões que nós e os convidados deixamos aqui para vocês toda semana. Nossa playlist já tá aí, já passou de 200 músicas e já temos 14 horas de conteúdo por lá. Então, assim, é sempre aquela pitadinha. E eu queria te pedir uma sugestão de música, Joe, mas eu queria que você saísse do óbvio, que eu acho que Taurino não é uma pessoa muito óbvia, não. Queria que você falasse pra mim uma música pra gente colocar na... Oh, o Jonan comentou no chat, hein? Já vou te dar atenção, Jonan. Pera aí, que ele comentou. Não, tem que dar moral pro meu amigo aqui. É bom que dá tempo de eu pensar na minha essa semana. Você não fez o dever de casa? Ó, já vou abrir o Spotify. Já vou abrir o Deezer. Deixa eu ver se esse celular aqui tem YouTube Music. Acho que ele tem. YouTube. Eu quero que você me fale uma musiquinha que você goste muito e, de preferência, se tiver uma historinha, gosto mais. Mas não quero nada óbvio. Pra fugir do óbvio, pessoal, eu acho que a minha sugestão vai ficar com Rodrigo Oji, 7 cordas. 7 cordas, tá. É uma música que representa não o passado nem o presente, é o futuro. Amanhã, sexta-feira, pessoal que vai acompanhar a playlist aí, amanhã eu acho que vai ser um sambinha ali, responsa, pra tu lembrar da quebrada. Então vamos lá, 7 cordas. Vamos lá. Vou pôr no Spotify primeiro, gente, depois eu replico nas outras, tá? Olha, eu só achei 6 cordas, menino. Opa, falta uma. Achei. Rodrigo Oji, Carlos Café, isso? Isso mesmo. Então vamos lá, adicionar a playlist, MandoCast Vibes, beleza. Ângela, sua música da semana, gatona. Eu, como você sabe, eu sou vintage, né? Eu, uma senhora vintage. Eu pensei agora, nesse momento, no Cassiano. Isso. Muito bom. Qual música? A Lua e Eu. A mais famosa, né? Ela foi óbvia. Não, mas tem Coleção também, que eu prefiro, mas Coleção, né? É a segunda mais ouvida. Sei, e depois Onda. Você gosta de brincar. É lindo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou na vertente dos meninos, então. Eu vou de MPB. MPB não tão MPB, né? Vamos de Bete Balanço, do Cazuza. Ótimo. Porque eu tô muito na vibe dessa música essa semana. Inclusive, treinos na academia 1000 ao som de Cazuza e de Rita Lee. Não sei por que eu tô nessa loucura. Essa música foi lançada ainda na época do Barão Vermelho. Eu falo Cazuza porque é a voz mais marcante, né? Mas a interpretação do Frejá pra essa música também é muito legal. Essa música foi feita, gente, pro filme Bete Balanço, né? Que a Débora Bloch estrelou e tal. Eu assisti no cinema. Tá entregando a idônea. Não interessa. Aí pode pensar o que quiser. Eu assisti no cinema, foi lindo. Amiga, inclusive... Tem um recadinho especial pra você no chat do YouTube que eu já vou ler. Segura aí, hein, gente? Senhor Jesus. Ele não descansou. Ele está aqui entre nós ainda. Está? O nosso amigo Betinho. Quem é o Betinho? Betinho. O Betinho, eu não sei quem é. Gente, Betinho, manda uma mensagem no Instagram pra gente ver quem que é você, rapaz. Que eu tô curioso. Enfim, Bete Balanço, gente. Essa trilha foi criada pro filme. Só que tempos depois, o autor do filme diz que Bete Balanço era tipo um alter ego do Cazuza, né? Que era uma visão que ele tinha. Inclusive, algumas partes da letra da música, em específico que ele fala da cartomante, mesclam muito com a história pessoal dele. Então, Bete Balanço foi estrelada pela Débora Bloch, mas era meio que um alter ego do Cazuza. Que é uma coisa que poucas pessoas sabem. E essa música tem muita coisa legal que fala sobre sonhos, que
que fala sobre a pessoa se divertir, que muitas vezes para ela conseguir ali se distrair, sair daquela amarra, ela precisa ser uma Beth Balança, ela precisa ser uma outra pessoa para ela esquecer dos problemas dela e conseguir levar a vida. É muito legal, vamos procurar depois. Vamos esquecer os problemas, gente. Esse filme, inclusive, tá no Globoplay, viu? Globoplay não tá me pagando, o pessoal gosta da referência, né? Beth Balança tá no Globoplay, se vocês quiserem assistir. Essas foram as nossas músicas dessa semana. Vamos pro chat então, Gilson, pra gente encerrar o nosso programa com a pergunta derradeira. Mas antes, de dar atenção pro Jonan, o Humberto Matias Rocchio, eu falei certo, hein? Humberto Matias na pista. Minha filha. Isso aí encontrar no Iraxai. Que ai, menino. Eu não conheço, nem sei onde é o Iraxai. No preguinho. Que lindo! Ô, gente, olha, o Iratã, ele acaba comigo. Essa hora é a que eu mais peno na vida. Ele falou o seguinte, dona Ângela. Quero um pedaço dessa pizza. Meu sobrenome se pronuncia Rocchio. Rocchio. Ah, tá. Você fez a minha amiga perder a voz, viu? Isso é network, hein? Esse cara tá fazendo uma... Como é que fala? Tá fazendo um tráfego pago aqui, né? Que a gente já tá envolvido na publi dele aqui. A gente tá só pela hora do Humberto se revelar. O Humberto, inclusive, tirou a foto do perfil dele. Ele colocou uma logo aqui. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Gente. Não consigo, mas enfim, Humberto, um beijo, tá? Obrigado por você ter esclarecido aí seu sobrenome. Obrigada, tá, Desculpa Humberto. as brincadeiras. Se quiser o telefone da minha amiga é 9. Não. Vamos lá, o Jonan tá por aqui, 2 horas na Suécia. Estamos aqui acompanhando. Sucesso, meu irmão. Abraço, Iratã. Nice to see again. A última palavra eu não sei. Arrivederci. Bom te ver novamente. Arrivederci? Aí, amiga, tá vendo? Você é a professora. Eu tive a Nayara, que era professora de datilografia. Temos a nossa professora de idiomas. Gente, eu fiz curso de datilografia. Com a Nayara? Não, com uma mulher lá. Coitada, já deve ter falecido. Aí eu me lembro, Ai, meu Deus. E antigamente você não arrumava emprego se você não tivesse datilografia. Exato. Você Era tinha que ser digitação, datilógrafa. né? Hoje o teclado do computador é a mesma praticamente coisa. o da máquina de escrever, né? É QWERTY. Se você não fosse datilógrafa, isso pra ser secretária, pra ser recepcionista, tinha que ter datilografia. Tinha. Aí papai falou, vá fazer, minha filha. Aí eu fiz, mas esqueci tudo. Atuou na área, amiga? Não. Ai, que triste. É da vida, né, gente? É do game. É do game. A gente faz o que pode, né? E eu tenho uma máquina de datilografar lá em casa guardada, que eu tenho muito carinho por ela. O meu filho ganhou uma agora também, uma Remington. Nossa. Era Remington e Olivetti. Que chique. As marcas de máquina da Polishop. escrever. É sobre isso, ó. Canal do Cauã Davi tá por aqui também. Ô, Cauã, conclui seu comentário aí que eu já vou trazer, hein? Que o Cauã mandou só um pedacinho do comentário dele. Ele deve estar digitando. Já que agora siga o Cauã no Instagram. Segue, amiga. Ele arrasou. veio lá. Cauã vai ser meu vizinho lá do São João. É? São Jones. Vai. Vou morar lá pertinho dele. Às vezes eu vejo ele na rua, ele desvia o olhar, ele tem um pouco de medo de mim. Ó, por quê? Eu sou feia, ué. Que isso, gente? Você é tão lindo. Que isso? Mentiroso. Não. Olha que, gente, que gracinha. Vamos lá, eu Gilson. disse isso porque eu não tive chance. Tive agora. Você que é linda, amiga. Obrigada. Pensamento do dia do Cauã Davi, gente. Boa noite, vó Ângela, tio Iratã e a todos do Terra do Mandu. Pensamento do dia. A única pessoa que pode mudar seu futuro é você mesmo. Portanto, acredite em você e faça do seu sonho uma realidade. Eu tô muito feliz que amanhã é sexta-feira, com S de saúde, de surpresa e de sil. Tô achando que vou torcer contra o Palmeiras amanhã. Polêmico. Você é corintiano? O Cauã é São Paulino. Acho que é São Paulino, né, Cauã? Acho que é São Paulino. Vai dar ruim, hein? Essa semana com esses times aí dessa Copa de clubes... Olha, eu tá mexendo com o horário da tua novela, né, amiga? Não, eu cometi uma gafe horrenda. Não, mas não posso contar, não. Amiga, quando você começa a contar e não termina... É besteira, não. Pode contar. Não. O Humberto quer saber, amiga. Não, mas eu não vou contar. O Humberto vai ficar querendo. Será? Não, muito feio. Será que o Antônio vai apoiar o padrasto? Que padrão. Gente, olha o que o Iratã, onde ele já chegou.
Dr. Joe. Olha onde esse menino chegou. Ele está acelerado. No... Pelo amor de Deus. Ele gente. quer arrumar um namorado pra mim de qualquer maneira. Mas eu gosto da minha solteirice, gente. Tá. É igual a Ana Beraldo falou aqui no episódio que ela veio. Ela gosta da solitude. Eu também, gente. Então, eu sou tão Mas é aquele livre, ditado, é tão gostoso. amiga. É o quê? Não tem ditado nenhum, não. Vamos lá, então. Vamos botar um ponto final Enquanto ela aí. tá falando, eu tô colocando a música. Não, pode fazer a última pergunta aí para o nosso querido convidado, Então porque tá. eu não tenho mais nada a dizer. Tá bom. E tenho dito. Você ficou sem graça, amiga? Não é muito. Tá vendo, Humberto, o que você causou na minha amiga? Nossa, é um Aparecido Norte. Ai, enfim, gente, ó, estamos encaminhando agora sim pro final do programa. E eu queria fazer uma pergunta pra você, Joe, antes da gente encerrar. Que geralmente eu pergunto pras pessoas o que é a vida, pergunto pras pessoas, faço um bate-bola e tal, mas eu acho que a gente precisava falar um pouco mais sobre você. Vamos falar um pouquinho mais no futuro. Eu acho que eu tô muito satisfeito com o Joe do presente, mas eu quero saber um pouco do Joe do futuro. O que você planeja na tua vida? Que sonhos você tem? Tanto pra você quanto pros projetos que você toca hoje. Então, os meus projetos atualmente têm se voltado para a comunicação audiovisual. Também estou preparando um espetáculo artístico para fazer a circulação como artista na região. Inclusive, eu fui premiado pelo edital do Raízes de Minas, que premia trajetórias do hip hop. Queria agradecer aí a Secretaria de Cultura de Minas Gerais por esse reconhecimento. Porém, esse reconhecimento foi por algo que eu já fiz, pela minha trajetória, né? Então, agora estou focado no presente e o futuro é digital, né? Estou estudando inteligência artificial para me manter sempre atualizado e eu acho que a melhor forma de sobreviver ao futuro mesmo é moldá-lo, né? Então, estou moldando esse futuro com a ajuda da minha família, dos meus apoiadores e de todos que acreditam, né, que um negro periférico com nome de coreano aí pode fazer sim a diferença nesse mundão aí onde que as oportunidades são escassas, né? Às vezes a gente tem um desânimo, sim, mas olhando por tudo que nós já construímos, já não podemos parar mais, né? Não temos combustível suficiente para voltar atrás. E é isso, seguindo com o Brasa Black também, estruturando o Brasa Black para futuramente colocar esses artistas também na pista aí, quem sabe fazer os seus primeiros 125 shows de 8 mil aí, faturar o seu primeiro milhão aí na história para fazer a diferença realmente e já que é o capitalismo, precisamos fazer renda também, né? Exatamente. Para comprar pizza. Estamos no capitalismo, vamos viver no capitalismo, né? Então é isso. E também lancei um livro, pessoal, há um tempo atrás. É o Crônicas da Resistência. Fui estudando justamente sobre a história da negritude. E esse livro está disponível para venda na Kiwify, né? Eu vou deixar depois o link disponível. Deixa nos comentários da publicação no YouTube que eu pino, vou deixar lá. Beleza, show de bola. E eu vou deixar num valorzinho especial lá hoje de participação no Terra do Mandô aqui, para a turma adquirir e conhecer, porque foi através de eu conhecendo de onde vim que me entendi onde estou e estou decidindo para onde vou, né? Isso mesmo. A conversa vai indo tão longe que eu já estava esquecendo do livro, gente. Olha que pecado. Não, compre um livro aí, como diz a Ana Beraldo. Com gentileza. E para os ouvintes que se inspiram na tua história, que se inspiram nessa militância, nessa liderança, que conselho que você deixa para essas pessoas que moram, sei lá, aonde o MandoCast pode chegar hoje, para que essas pessoas consigam replicar tudo isso que está acontecendo na tua vida hoje, nas comunidades delas, nos bairros delas? Que conselho que você deixa para essas pessoas que se inspiram propriamente em você como líder mesmo? Eu acredito que seja mais se fechar um pouco, né? Não precisa ser uma pessoa que fica introvertida, mas se fechar um pouco para as propostas, para as coisas que o mundo oferece, né? E focar mais assim no desenvolvimento pessoal primeiro, porque com o desenvolvimento pessoal tu se autoconhece, tu conhece o que tu gosta de fazer, o que tu vai gostar de estar fazendo daqui 30 anos, até porque o INSS não vai durar tanto tempo, pessoal. Se você é jovem e acha que vai se aposentar, já vai se preparando aí, fazendo um plano de aposentadoria também, porque vai ser difícil,
mas não vai ser impossível. Nós estamos aí também na mesma batalha. Se quiser compartilhar, nos acione aí nas redes sociais ou através do WhatsApp mesmo. Pode deixar o WhatsApp? Pode. WhatsApp 35 998 25 1487. É um WhatsApp que abrange ali geral o Brasa, mas ali atende ali o CDJ Palace, o Perifa também, então pode entrar em contato através desse número. Fechou. Ó, o Cauã Davi tá falando aqui que ele tá rindo demais, que eu falei aqui que ele não tem medo de mim porque eu sou feia. Ele falou que é vergonha. Porque ele vacila às vezes. E ele falou que vai ficar mais ligado nas próximas vezes. Mas eu também não colaboro, né, gente? Em pleno São João, vou simplesmente tirar a viseira e vou gritar assim, Cauã! Não, né, gente? Eu dou uma buzinadinha. E aí ele não vê, infelizmente. Mas é sobre isso, gente. É a vida. Inclusive, da última vez que eu vi o Cauã, o pai dele tava junto com ele. O pai dele, ei, tudo bem? E o Cauã, tipo... Enfim, é a vida, gente. Ô, Joe, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o convite, de ter a disponibilidade de vir aqui. Eu tava falando com ele no WhatsApp no dia que a gente tava fazendo vídeo e tal, pra poder divulgar no Terra do Mandu, que ele fez um vídeo tão caprichadinho, gente, pôs legenda, pôs vinheta, pôs um monte de coisa, só que por causa do padrão que a gente segue aqui nas publicações, eu falei pra ele, amigo, por favor, se não for muito, pode mandar ele original, mas eu falei, não, manda ele editado, só tira a legenda, porque é um cara muito caprichoso, tem um tato e um feeling pra fazer a edição que é muito seu, isso, sabe? Eu acho que cada editor tem uma característica muito particular ali, nenhuma edição é igual, e eu acho que você acertou muito na tua edição. Isso é uma opinião de editor, tá? Então, é sobre isso. Gratidão. E eu te agradeço de verdade por você ter topado o convite, de ter sido tão solícito desde a primeira mensagem que eu mandei pra você. E, assim, conte com a gente no que você precisar, viu? E parabéns mais uma vez pelos projetos que você tá tocando lá no Cidade Jardim. Um abraço pra todo mundo do Cidade Jardim. Assistam mais, viu? Programem-se mais. Eu acho que o que falta às vezes é as pessoas se interarem sobre tudo que está acontecendo, não só no bairro, mas também na cidade. Eu sei que os dias de todo mundo são muito difíceis, é uma correria desenfreada. A gente muitas vezes não é nem tempo, é força para assistir o noticiário que seja, ou ler uma coisa, enfim, porque tá cansado mesmo, quer deitar, quer dormir, e no outro dia, em menos de 6 horas, já tem que estar no corre de novo. Mas assim, façam o possível para vocês se sentirem parte, porque vocês são importantes, muito importantes. E eu acho que sem a população, movimento nenhum existe, liderança nenhuma existe, projeto social não vinga. Então, assim, eu acho que o bairro só vai alcançar tudo aquilo que ele merece desde que a população se mobilize de alguma forma. Então, esse recado é para você que mora aí no Cidade Jardim, viu? Que vocês não estão tão afastados assim como a maior parte das pessoas fez vocês acreditarem, não, gente. Vocês estão muito mais próximos daquilo que vocês merecem e também muito mais próximos do restante do município, tá? Vocês são de Pouso Alegre, não são de Santa Rita, não. É isso aí, pessoal. Pouso Alegre. É verdade. E é aquilo, se vocês tiverem alguma sugestão, manda pra cá, o Terra tá aberto. A gente até não recebe tanta notícia do Cidade Jardim, a gente recebe muita coisa dos condomínios, né? Só dos condomínios arruma rolo, manda pra cá, mas geralmente quando a gente tem notícias legais do bairro, a gente às vezes não fica sabendo. E o CDJ Palace faz isso, né? O CDJ Palace faz. Se você também sabe de algo bom que rola por aí no Cidade Jardim, pode encaminhar para nós lá, que lá é bem democrático. Fechou. Então é isso, gente. Se você quiser deixar um recado, pode ficar à vontade. Só queria deixar a minha gratidão mesmo, né? Por todos vocês que apoiam nossa correria, reconhecem e aí abriram as portas. A minha família que está sempre do meu lado nos altos e baixos da vida. O pessoal da Trilha Web lá que está me apoiando de uma tal maneira. Eu também estou acreditando. Queremos você aqui, hein? Estou acreditando firme no projeto deles. Vem aqui. Vem trocar uma ideia aqui no Mandu. E a todos os apoiadores também, o pessoal que já passou lá no Perifa, lá já foi Hope, já foi doutora Pablini, já foi geral mesmo, de Hope a doutora Pablini já passou lá. Uhum. Então, não vou lembrar o nome de todos agora, Cacau Azevedo, Yuli, Escolinha São Geraldo, mais recente. A Yuli é irmã da Yudi? A Yuli, não, eu acho que não. Não sei te porque dizer. Se for eu ver as duas crescerem, porque eu acho que eu estudei com a irmã dela. Eu fiquei na dúvida no dia que eu assisti o programa, mas eu não queria perguntar então, no ar, depois, às vezes, ela pode até comentar quando ela assistir. Se for irmã da Yudi, eu e a sua irmã levamos você pra escola várias vezes. Aí, ó, que legal. Lá no Faisqueira, quando a gente morava. E pra tu ver como que o que nós fazemos comunica realmente. Sim, e conecta, né, Uia?
Sim, porque quando a gente vê pessoas que não só são conhecidas, mas cruzaram com a gente em algum momento da vida, você fala assim, é igual a Preta Jaque, gente. Toda vida eu conheci a Preta Jaque da hamburgueria. Ia lá, tal, saborear um hambúrguer e sempre maravilhosa, sempre muito solícita. Preta Jaque. Não sabia que a mulher era DJ, gente. Eu fui saber no programa. Depois veio um flyerzinho dela que ela ia se apresentar e tal, que aí... Se eu não soubesse pelo Perifa, eu saberia pelo Flyer, mas eu fiquei sabendo pelo Perifa e foi assim, gente... Cara, a pessoa tá escondida, né? É engraçado. Tá escondida atrás de um uniforme ali, CLT, trabalhando para manter as contas em dia. Exato. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas, assim, programas como esse trazem a pessoa realmente o que ela poderia ser se tivesse... potencializado ali aquele talento, aquele dom, né? Se ela pudesse viver, né? Disso. Do que ela realmente faz. Seria Exato. o que somos. Não, se vivesse com o que ela sente prazer, né? Não que ela não sinta prazer no trampo dela, porque claro. A gente não pode demonizar também, porque a pessoa tá lá porque tá feliz, né? Senão não pararia no lugar por tanto tempo. Realmente. Mas é aquilo, quando a gente faz uma coisa que a gente ama muito, a gente não sente que tá trabalhando, né? Exatamente. Não sente que tá trabalhando e ainda inspira outras pessoas. Flui muito a mente, né? Enfim. Gente, esse foi o MandoCast de hoje, Angel. Então, acabou, né? Acabou. Parece que passou tão rápido. Tá ali hoje. na porta, viu? Episódio 120. O Bebeto. Bete Balança. Beto Balanço. Mas tu vai fazer a Angel sair daqui com uma aliança. Não, tá com toda a pressa do mundo. Eu não... Pra que o Iratã? Olha bem pra minha Ô, Humberto, você não quer chamar a Ângela pra jantar? Não. Que senhorinha, amiga. Eu? Senhorinha no sol quente desse. Vovozinha. Ah, que vovozinha. Ai, que delícia. Com meus netinhos, né? Nossa, tá parecendo uma coisa chapeuzinha vermelha. Eu sou a chapeuzinha? O bolo mal. Quem é o bolo mal? Que bolo? Meu sobrinho que falava quando era criança. Ai, gente, é isso. O MandoCast de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar a gente não só aqui no YouTube com imagens, mas também em áudio na sua plataforma preferida de podcast. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui na versão gravada do programa também, o que você achou, se você gostou, se não gostou. E claro, classifica a gente no seu tocador preferido, tá? Dá lá 5 estrelas no Spotify, dá um joinha no Deezer. E usa o campo dos comentários sempre que está disponível para poder ajudar a gente no engajamento também, que é muito importante a gente levar esse debate plural para outros lugares, além aqui de Pouso Alegre, porque eu tenho certeza que esse assunto aqui serve para o mundo todo, inclusive para a Suécia. Isso mesmo. Fechou? Vambora? Um abraço, seja feliz, né? Que o seu trabalho, os seus projetos se expandam aí e levem aí informação, cultura para todo mundo. Muito obrigado, abraço. Angel. Valeu demais. E que a inteligência artificial não nos substitua. Não passe a gente pra trás, porque é a minha profecia. Então, o povo tá falando... Não precisa nem ser profeta, né? Pra ver que isso vai acontecer. O povo tá falando que a inteligência artificial vai substituir a gente, eu tô só esperando. Que dia? A voz Precisa ir pra Ubatuba, anjo. Tchau, gente. Até semana que vem, tá? Bom fim de semana. Aproveitem, tchau, tchau. Tá? Descansem. Se tiver uma paquerinha, aproveite. Sabe? Vou até tirar meu fone. Semana passada eu queria tirar o... Bota o fone. O quê, menina? Olha. Ai, Gilson, te amo. Ai. Enfim, né, gente? Aproveite, tá? Aproveite da forma que você quiser. Tá. Porque semana passada ela falou assim... Você vai tirar o fone, vai embora, vai me deixar aqui. Hoje ela tava fazendo a mesma coisa, essa palhaça. Olha. Não, mas não foi por querer. Ai, amiga, te amo. Nossa, gente. Querer. É incrível isso. Enfim, gente, se cuidem, tá? Um beijo. Bom fim de semana. Tchau, até. gente. Bom fim de semana, pessoal. Foi um prazer estar aqui. A Mariana Sayad vai estar aqui, viu, gente? Eu ia esquecendo já de falar. Vai falar sobre cultura também, um monte de coisa legal. Que delícia. E sejam aqui quintas 8. Isso. Ai, maravilha. Beijo. Até, tchau, gente. Valeu, Gilson. Trabalhos técnicos maravilhosos. Mãos de anjo, de Angel. Cuidado com o Humberto, hein? O que tem Ângela no nome é meio perigoso. Um beijo.